A informação descentralizada provavelmente poderia ter impedido uma das maiores tragédias da história da humanidade. Essa é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ano de 2022 foi marcado pela assombrosa e absurda invasão russa da Ucrânia. Vladimir Putin alega que existem motivos, entre aspas, reais para a invasão, como uma suposta ameaça da OTAN perante a soberania do território russo e mais um monte de outras desculpas furadas. Mas uma dessas supostas justificativas de Putin é mais brutal e tenebrosa que as outras. Putin acusa a Ucrânia de ser um antro de nazistas. Seria necessário derrubar o governo de Kiev para impedir que o nazismo se alastrasse como em meados do século XX. Lógico, só mais uma mentira deslavada que não colou em momento algum. Como a Ucrânia, presidida por um judeu, o Zelensky é judeu, seria nazista. Mas o enorme erro da Alemanha nazista no século XX ainda deixa marcas no mundo todo, principalmente entre os russos. A Alemanha é, de fato, a responsável pela tragédia que foi o nazismo. Porém, existe algo que pouca gente sabe. A origem do ódio aos judeus e boa parte do cerne das ideologias nazistas não nasceu na Alemanha, mas na Rússia czarista do final do século XIX. De acordo com Ion Mihai Paceba, chefe de espionagem da Securitate de Romênia, a polícia secreta romena da época soviética, essa nefasta ideologia tem suas raízes na própria Rússia. Ou seja, o argumento usado por Putin para salvar a Europa da Ucrânia, na verdade, foi criado por sua própria pátria-mãe. E vendo o exército de Putin ostentar tão abertamente um símbolo Z de forma tão parecida à suástica nazista, não deixa de ser sintomático sobre quem está na origem do antissemitismo. Você provavelmente já ouviu falar dos protocolos dos sábios de Sião, não é mesmo? Bem, se não, eu vou explicar rapidamente. Trata-se de uma teoria da conspiração totalmente infundada, que um grupo de banqueiros e empresários judeus extremamente ricos e poderosos está desde meados do século XX conspirando para dominar a humanidade e criar um Estado único global distópico. Essa teoria já teve diversas formas e variações e, infelizmente, ainda está presente hoje no imaginário de algumas pessoas. A premissa dos protocolos dos sábios de Sião é uma invenção completa, feita por Piotr Ivanovich Raskovsky, russo proeminente, espião, especialista em desinformação da Okhrana, a KGB da época dos czares. Sim, já naquela época, antes da Revolução Comunista, a Rússia já tinha um serviço secreto bem desenvolvido. Em 1897, Raskovsky estava alocado na França a mando do então czar Nicolau II. Nesse período, houve o primeiro Congresso Mundial Sionista em 29 de agosto de 1897, na Basileia, na Suíça. O termo sionismo é carregado de significados e simbolismo. Sion ou Zion é a terra prometida, tão comentada no Velho Testamento, mais especificamente nas histórias do rei Davi. Aqueles que defendem essa causa buscam erguer um Estado-nação para os judeus espalhados pelo mundo em função das diversas diásporas históricas. Ao garimpar informações, Raskovsky encontrou um material peculiar datado de 1864, uma sátira francesa chamada Diálogo no Inferno entre Maquiavel e Montesquieu, escrita por Maurice Joly, um renomado escritor francês da época. Basicamente, a sátira acusava o imperador francês Napoleão III, sobrinho do Napoleão Bonaparte, de tentar usurpar todos os poderes da então pujante sociedade francesa. A peça era muito bem escrita e cativante. Com a sátira em mãos, Raskovsky simplesmente trocou as palavras França por mundo e Napoleão III por judeus. A cópia adulterada dele foi então publicada em 1905 em Paris, servindo como uma campanha antirrevolucionária para os eventos que estavam em curso na Rússia, e também como uma justificativa para a perseguição contra os povos denominados culpados, entre aspas, os judeus. Como o acesso à informação naquela época era limitado, de imediato ninguém foi atrás da fonte do documento. Ele simplesmente foi aceito como verdadeiro porque, bem, os judeus já eram perseguidos há algum tempo na Europa e passaram a ser atacados agora por diversos povos europeus devido à justificativa que estava naquele documento. Mas por que exatamente esse povo foi escolhido como grande vilão dessa falsificação do Raskovsky?
E como isso poderia ser usado a favor do então czar Nicolau II? A resposta é que o Estado, não importa qual for, sempre buscará culpar alguém pelo seu fracasso. O totalitarismo sempre necessita de um grande inimigo tangível, e os judeus foram escolhidos como alvo simplesmente pela perseguição histórica que já sofriam. O princípio da desinformação consiste em sempre usar algo que as pessoas já estão predispostas por crenças anteriores a levar a sério. A perseguição na Rússia czarista era tão grande que a palavra pogrom, massacre em russo, era usada com frequência na Rússia e no mundo para todo grande extermínio de um grupo étnico. Mais tarde, no século XX, o termo foi substituído por holocausto, que significa sacrifício com fogo em grego. O primeiro pogrom de que se tem conhecimento, porém, aconteceu em 1881, em Yelatsivtgard, na Ucrânia. A motivação foi fútil, promover um banho de sangue para cessar a ira da população contra a corrupção generalizada e contra a completa inutilidade do regime czarista na época, tendo como czar Alexandre III. A insanidade foi tamanha que o conde Nikolai Ignatiev, ex-chefe de polícia de Alexandre III, colocou toda a culpa dos pogroms em curso no próprio povo que estava sendo perseguido, considerando-os como nocivos às atividades do campesinato russo. O czar Nicolau II decidiu dar continuidade à política de completa unificação nacional iniciada por seu pai, o Alexandre III. O objetivo era eliminar as demais culturas através dos pogroms. Qualquer vestígio do inimigo deveria ser completamente erradicado, e os judeus já eram tidos como uma grande ameaça à estabilidade do Império Russo. Contudo, sabemos que, no final das contas, o czar queria apenas jogar a culpa do seu fracasso em pessoas indefesas. Em 1903, um menino foi assassinado por um parente em Dubossari, Bessarábia, atual Moldávia. Porém, a mídia russa atribuiu sua triste morte aos judeus do vilarejo. Como consequência, cerca de 120 judeus foram mortos das formas mais absurdas possíveis na cidade de Kishinev. 2 anos mais tarde, os pogroms ainda foram mais inflamados pela publicação da mentira de Raskovsky, resultando em morte de outros 19 judeus, também em Kishinev. A falsificação de Raskovsky também tomou conta da Alemanha já no começo do século XX, sendo totalmente absorvida pelo ainda jovem Adolf Hitler e incorporada à sua ideologia, o nazismo. Anos mais tarde, já no poder, Hitler mandou imprimir centenas de cópias desse documento em diversas línguas e os espalhou por toda a Europa. Seu intuito era justificar que a Alemanha estava se defendendo de uma grande conspiração que queria dominar o mundo. Repara, o que Hitler espalhou foi justamente uma desinformação produzida pela Alemanha algumas décadas antes. Até esse ponto da história, o termo Protocolo dos Sábios de Sião ainda não existia. O grande responsável por este nome específico foi uma outra figura russa extremamente relevante, Joseph Stalin. Stalin cresceu na Geórgia, onde os judeus eram servos. Logo, desde pequeno, sempre nutriu um sentimento de superioridade contra esse povo, acreditando que poderia fazer com eles o que bem entendesse. Ele promoveu a perseguição contra qualquer tipo de semita como uma política soviética assim que assumiu o trono do Secretariado-Geral do Partido Comunista da União Soviética. Stalin usou essa tática de perseguição e denúncia para acusar, por exemplo, Leon Trotsky de espionagem e para então expulsá-lo da União Soviética e depois encomendar sua morte no México. O mesmo foi feito com vários outros líderes da Revolução de Outubro. Bastava que Stalin acusasse alguém de ser judeu para que aquela pessoa fosse morta em pouco tempo. Essa estratégia atingiu patamares ainda maiores após o término da Segunda Guerra Mundial. Com a criação do Estado de Israel em 1948 e o apoio irrestrito do então presidente norte-americano Harry Truman, a União Soviética achou que podia usar Israel como um meio de dominar o Oriente Médio, usando a desinformação. E isso de fato funcionou muito bem. Até hoje aqui na América Latina, a maior parte dos esquerdistas encara Israel como um grande mal, por supostamente oprimirem o povo palestino. Tudo eco da desinformação soviética do século passado. Após descobrir que diversos judeus sobreviventes espalhados pela União Soviética manifestavam vontade de migrar para o recém-criado Estado de Israel, Stalin ficou temeroso que isso fosse manchar o título soviético de Paraíso dos Trabalhadores. Sim, naquela época ainda corria o mundo a fábula de que o comunismo havia funcionado e que tudo ia bem na União Soviética.
A reação de Stalin foi imediata. Sinagogas, teatros, escolas judaicas foram fechadas. Qualquer pessoa que fosse suspeita de ser um judeu era presa ou silenciada. Stalin iniciou em todo o bloco comunista um processo de desinformação, alegando que a aliança entre Estados Unidos e Israel tinha como único intuito solapar o campo comunista, cabendo a ele proteger a pureza do socialismo na Europa Oriental. Repare que não é muito diferente das ideias do próprio Hitler. Inevitavelmente, a União Soviética começou a financiar todos os estados árabes que se opunham veementemente à criação de um Estado judeu. Daí surgiu a rusga existente até hoje. Estando em desvantagem, Stalin precisava realizar um grande feito para conseguir novamente a aprovação popular e permanecer no poder. Em 1949, dominar toda a terra natal de Marx era algo crucial para a sobrevivência de Stalin, mas essa tarefa não seria fácil. A truculência armada poderia ocasionar outra grande guerra. Por este motivo, ressuscitar a velha desinformação poderia ser útil. Convicto que esse ódio estava incrustado em toda a Europa Ocidental, Stalin retratava os Estados Unidos nas reuniões do Politburo como sendo um reino sionista, governado e financiado por um conselho de judeus, o famigerado termo Conselho dos Sábios de Sião. Era como Stalin pessoalmente se referia ao Congresso norte-americano e aos militares de alta patente dos Estados Unidos. Ele encarregou seu ministro das Relações Exteriores, Andrei Vyshinsky, um grande especialista em manipulação de religiões, o trabalho de criar uma forte aversão na Europa Ocidental pelos chamados sionistas americanos e os expulsar do continente. Para realizar essa ação, bastava encontrar uma história que já possuísse uma pequena semente na cabeça das pessoas, e Stalin se aproveitou da obra iniciada por seus antigos inimigos czares. Nasceram assim as primeiras versões do que agora são batizados Protocolos dos Sábios de Sião, que reproduziam na íntegra exatamente o mesmo documento criado por Raskovsky na virada do século XX. Stalin simplesmente fundiu os judeus que estavam no documento, que ele tanto detestava, aos norte-americanos, agora também seus inimigos. Eis que o Conselho dos Sábios de Sião, que querem dominar o mundo. Mesmo após a morte de Stalin, Nikita Khrushchev deu prosseguimento à estratégia de usar os protocolos como uma comprovação da necessidade de se combater os Estados Unidos. Em 1957, a recém-criada KGB, em conjunto com a Securitate Romena e a Stasi alemã oriental, lançou a Operação Zaratustra, uma operação que tinha como intuito retratar a Alemanha como um lugar novamente apto para plantar sementes e irrigá-las com a falsificação do Raskovsky. A KGB também usou muçulmanos por serem historicamente nacionalistas ao agitar as massas no Oriente Médio, usando os protocolos como enredo, estratégia que até hoje surte efeito. No final, a única justificativa para uma desinformação tão grande, tão claramente falsa, ter sobrevivido ao longo de tantas décadas é que a informação na época era controlada, difícil de ser obtida naquele contexto. Caso assim não fosse, desmascarar a insanidade desse documento teria sido muito mais fácil. Nesse momento, podemos entender o porquê da informação descentralizada e distribuída residir como um dos grandes pilares do libertarianismo. O Estado sempre busca o controle da informação, justamente para garantir que a população pense de acordo com aquilo que está estabelecido como sendo o, entre aspas, certo pelo governo em questão, geralmente usando o juspositivismo como argumento. Uma sociedade livre da coação estatal não permitiria que tantas vidas fossem ceifadas apenas para que tiranos permanecessem no poder ao longo do século XX. Até porque, quem sabe quem seria o próximo a ser silenciado, não é mesmo? Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Copo Amarelo 54, revisado por Baby Yoda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!